Olá, bom dia, internauta que nos acompanha ao vivo, diretamente aqui de Brasília, dos estúdios do PT na Câmara. Nós estamos hoje, nesta quinta-feira pela manhã, recebendo nos estúdios do PT na Câmara, mais uma vez, o nosso querido deputado federal Rui Falcão, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo. Essa transmissão também, além da página do PT na Câmara, está sendo feita pelo Facebook do deputado federal Rui Falcão. Portanto, entre na página do deputado, curta, comente e compartilhe. Chame seus amigos para conhecer o trabalho do deputado Rui Falcão pela página do Facebook e também no Twitter do deputado Rui Falcão. Deputado Rui Falcão, bom dia. Bom dia. Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Tudo bom bem, estar aqui deputado. com vocês de novo. Tempo chuvoso, estou com um pouco de resfriado hoje. Vou precisar elevar a voz para compensar o desgaste. Tranquilo. Pedimos que, se você tiver dificuldade com o som, nos avisa aqui que os nossos colegas da técnica melhoram o som aqui. O deputado, como já falou, está um pouco afônico, porque Brasília, estamos no período de chuvas, né, deputado? Mas daqui a pouco vem a seca e a partir de abril a gente passa 6 meses sem chuva aqui em Brasília. Mas, deputado, a semana em Brasília, fazendo uma análise, foi quente. Ministros aqui na casa, ministro que cai não cai, né? Uma avaliação primeiro geral do senhor sobre essa semana política aqui em Brasília. Primeiro eu queria saudar no país todo as pessoas que se mobilizaram no dia 22, movimento sindical, movimento popular, pessoas anônimas se manifestando contra essa reforma da Previdência. As pessoas começam a entender que vão perder muito, muito mesmo, e muitos e muitas talvez nem consigam se aposentar, caso essa proposta cruel do governo fosse à frente. Mas na semana, talvez até influenciado por essa grande manifestação nacional, muitos deputados passaram a se reposicionar. E o fato mais importante foi a decisão de 11 partidos, por um lado 11 partidos dizendo que não concordam com o fim do BPC, o benefício de prestação continuada, que não concordam com as restrições à aposentadoria rural e principalmente não concordam em desconstitucionalizar a Previdência, ou seja, em retirar os direitos da Seguridade Social que estão inscritos na Constituição Federal. Por aí se percebe que não sobraria quase nada de pé, a não ser a questão da idade mínima, que nós somos contra esse regramento que está aí, e a tal da capitalização, que é o pilar da reforma do ministro Paulo Guedes, porque está a serviço dos bancos e do capital financeiro. E o outro fato também, 6 partidos de oposição, PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT e Rede, subscreveram um documento, os 6 se manifestando contrariamente a esse projeto de reforma da Previdência. A par disso, nós tivemos um fato muito desagradável, que o ministro Paulo Guedes, que havia se comprometido a comparecer à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, inexplicavelmente, como se diz no popular, deu o cano, fugiu ao debate, talvez por não dominar muito o assunto, mas as duas explicações que apareceram, uma foi pior que a outra, Leite. A primeira dizia o seguinte, declarada pelo líder do governo, o Major Vitor Hugo: o clima político na casa talvez tivesse impedido a vinda do ministro. Olha, ele esperava o quê? Que fosse recebido com rosas e festas. Sim. E a outra explicação condicionava o próprio funcionamento da Comissão de Constituição e Justiça, que ele só viria depois que a CCJ designasse um relator. Ora, o ministro não pode condicionar o ritmo da casa, como disse o presidente Rodrigo Maia também ao presidente da República, ele não dita o ritmo, a tramitação, como a gente trata os projetos aqui. Quem decide isso são os deputados, que se ele foi eleito, nós também fomos eleitos, e a representação popular é dada pela Câmara dos Deputados. Para você que está
chegando agora a nossa transmissão. Estamos ao vivo pelo Facebook do PT na Câmara e também pela página do deputado federal Rui Falcão, nosso convidado do Ponto a Ponto de hoje, para fazer um balanço político da semana aqui em Brasília. Deputado Rui Falcão, o ministro Guedes de fato não veio à CCJ na semana, na terça-feira, né, conforme tinha acordado com todos os parlamentares, e esteve no Senado ontem. Né, e no Senado, né, também não conseguiu dar explicações convincentes sobre a deforma da Previdência, né, e chegou a dizer que se sofresse uma derrota, né, não era na primeira derrota que deixaria o governo. Esse governo parece uma biruta de aeroporto, né? Não, o curioso é que a sua afirmação inicial é de que se a reforma da Previdência sofresse alguma alteração, ou, como dizer, ele fosse desidratada, ele iria embora. Sim. Estava todo mundo torcendo para que isso ocorresse. Mas logo em seguida, ontem no Senado, ele realmente deu essa declaração de que não iria embora após uma primeira derrota. Ou seja, ele já está prenunciando que haverá uma derrota inicial, talvez já pela supressão desses pontos que apareciam como bode na sala para negociar, e já se prepara então para continuar. Tem muito interesse em jogo para que ele resolva ir embora. Ele foi posto ali com essa missão: tentar imprimir projeto de capitalização, acabando com o sistema de compartilhamento, de solidariedade, que, por sinal, isso é outra coisa que eu gostaria de observar. O ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, primeiro disse que retirar determinadas cláusulas da Constituição não pode, porque o capítulo da Seguridade Social, aquele também que consagra o reajuste pelo valor real, são cláusulas pétreas da Constituição. E disse mais, que a escala progressiva para o regime próprio da Previdência, que pode atingir até 22%, poderia ser entendido como confisco e, portanto, também ferindo o princípio da razoabilidade, que também está inscrito na Constituição. Então, para além desses aspectos de perda real, de sacrifício para a maioria da população, estão suscitando, inclusive, como a gente dizia desde o início, aspectos de inconstitucionalidade na proposta enviada aqui pelo governo. Para você que está nos assistindo ao vivo pelas páginas do Facebook do deputado federal Rui Falcão, o convidado do Ponto a Ponto de hoje, pelo PT na Câmara, queremos chamar a sua atenção para acompanhar essa transmissão, porque um dos assuntos aqui hoje é a reforma da Previdência, especificamente sobre a sua aposentadoria, que é um tema que nós vamos conversar muito ainda aqui nos programas do PT na Câmara, para que possamos resistir em nível de Brasil contra esta chamada deforma da Previdência. Deputado, acho que é muito importante o que o senhor comentou sobre a capitalização, porque houve um movimento do chamado Centrão, que reúne basicamente em torno de 11 partidos aqui na Câmara, falando o seguinte, que se retirar o BPC e a aposentadoria dos agricultores familiares, eles até votariam a proposta, né, de reforma. E falam também da desconstitucionalização. A desconstitucionalização, perfeito. São três itens, correto. Né? Quer dizer, deputado, a capitalização ficaria igual nesse processo. E eu acho que nós, todos os brasileiros, precisamos ficar atentos ao que é a capitalização, né, deputado? Então, queria dizer uma coisa antes, que assim, o Diese, isso é importante, eu acho, para quem está nos assistindo, o Diese lançou um aplicativo pelo qual cada pessoa pode calcular o que aconteceria com a sua aposentadoria caso a deforma seja aqui aprovada. Então é um exercício interessante, várias simulações, e a perda é muito grande. Inclusive, há um cálculo para quem ganha até um salário mínimo e pouco, que haveria a alíquota de 7,5%. A alíquota hoje de 8% cairia para 7,5%. Então as pessoas fazem um cálculo ao longo de 10 anos e, pelas regras da deforma, você pagando 7,5%,
vai estar descontando mais no seu salário ao longo de 10 anos do que pela aplicação de 8%. Então tem várias enganações no projeto. E o principal deles é a questão da capitalização. Tem um estudo da Organização Internacional do Trabalho, em vários países, que já abriram mão desse sistema. No Chile, hoje, mais de metade da população de aposentados está vivendo com menos de um salário mínimo do Chile, mesmo depois deles terem feito uma pequena mudança no regime de capitalização. E, além das perdas, se o argumento do governo é que precisa cobrir o suposto rombo da Previdência, a transição de um sistema para outro vai aumentar o rombo. Porque, olha, se você deixa de contribuir para o princípio da solidariedade e bota o seu dinheiro num fundo privado, controlado por um banco, você está tirando recurso do regime geral da Previdência. Então, a tendência é aumentar. A outra coisa que eu tenho perguntado é o seguinte: você prefere se aposentar pelas regras atuais, que você conhece, você faz o cálculo, vai ver quanto, ao final de tantos anos, você pode receber sua aposentadoria, ou pegar o dinheiro e botar num banqueiro, na mão de um banqueiro? O banco pode quebrar. A aplicação desse dinheiro, no Chile, por exemplo, a maior parte dos recursos era aplicado no exterior, não há controle, não há transparência e, principalmente, nós temos um regime em que há 3 tipos de contribuição. É o assalariado, é o patrão e é o governo. Isso. Pelo regime de capitalização, é uma contribuição só. E o Paulo Guedes, até para disfarçar, ele fala o seguinte: não, vamos criar um fundo, porque se ao final a sua contribuição individual não for suficiente para a aposentadoria, esse fundo vai cobrir. Então, é um esquema que fracassou em todos os lugares. A Organização Internacional do Trabalho recomenda que esse sistema não seja implementado em lugar nenhum, porque em mais de 30 países ele foi implementado e fracassou. Então, mesmo nessa nota do Centrão, eles não defendem capitalização. Não defendem. Tem uma omissão, eles não mencionam o assunto. Indefinidos. Como eles dizem que são contra a descondicionalização, e para implantar a capitalização, eu acho que exige que você desmonte o princípio da repartição da solidariedade, talvez eles também não concordem com isso. Então, eu acho que vai ser muito difícil que essa proposta seja aprovada aqui. E acho importante que as mobilizações continuem, até porque, Leite, a situação do país se agrava a cada dia. Gravíssimo. Os jornais, anteontem, ontem, divulgaram uma fila de 15 mil pessoas lá no Vale do Anhangabaú, São Paulo, à procura de emprego lá em São Paulo. Então, o problema do país não é a reforma da Previdência, o problema do país é gerar emprego, valorizar o salário mínimo, fazer a economia crescer. E, nesse sentido, aqui nessa semana também, a Câmara dos Deputados aprovou uma emenda constitucional, que foi uma derrota acachapante do governo, que eles foram obrigados a votar a emenda constitucional, que vai exigir que todo orçamento de investimentos seja realizado. Então, são obras paradas que podem ser retomadas, isso gera emprego, são os investimentos na construção civil, principalmente no Minha Casa Minha Vida, que foi interrompido. Então, não é uma emenda para favorecer, não é uma PEC, uma emenda constitucional para favorecer os deputados. É uma emenda constitucional que obriga o governo a investir e não a acumular para o sistema financeiro e para pagar a dívida e os juros da dívida. Deputado, eu acabei de olhar aqui, o PT está organizando em nível nacional a campanha de lutas contra a reforma da Previdência Lula Livre. E no dia 1º de abril, o partido está organizando, em várias cidades do país, aulas públicas, obviamente em locais acessíveis à população. O PT vai estar lá, inclusive, com barraquinhas, com uma calculadora para fazer simulações. Deputado, é importante essa
ação do partido, né? São sugestões, pode ser aula pública, pode ser um debate, pode ser uma panfletagem, mas nós estamos orientando o partido, a direção, no final de semana orientou que a gente desate essa campanha ao lado de outra campanha importante, que vai ser a semana do início de abril, até o dia 7, de 7 a 10 de abril, que são as jornadas pela liberdade do presidente Lula. E no dia 1º de abril também, nós vamos, que é o dia da mentira, nós vamos denunciar essas tentativas do presidente da República de comemorar a implantação da ditadura militar. Eu acho que é o único governo, o único presidente do mundo que festeja uma ditadura. Era como se na Alemanha as pessoas hoje fossem festejar o Hitler, ou na Itália festejar o Mussolini. Horrorosa. A Defensoria Pública e o Ministério Público Federal da Defesa do Cidadão já alertaram o governo e o presidente da República que ele pode estar incorrendo em crime de responsabilidade, porque a Constituição defende a democracia, o regime democrático que existe no Brasil, e, portanto, você comete crime ao incitar as pessoas a comemorarem a ditadura militar. Nós já dissemos aqui, vários de nós, ditadura nunca mais. Ditadura que implicou tortura, mortes, assassinatos, desaparecimento de militantes, exílio de milhares de pessoas, inclusive, como lembrou o presidente da Câmara, o próprio pai dele amargou um exílio no Chile, né? Então, esse começo de abril vai ser bastante movimentado, seja pelas nossas ações aí, de outros partidos também, esclarecendo a população e combatendo essa deforma, como também denunciando os efeitos da ditadura militar e para que nunca mais nós tenhamos algo semelhante aqui no Brasil. E pela liberdade do presidente Lula, que ontem mesmo mais de 400 juristas divulgaram um abaixo-assinado, né, pedindo a libertação do presidente Lula. E os últimos acontecimentos de decisões, a libertação, o habeas corpus para o ex-presidente Temer, para o ex-ministro Moreira Franco, talvez estejam a indicar que é preciso repor a questão da presunção de inocência, o devido processo legal, o amplo direito de defesa, o contraditório, são princípios do direito aos quais o presidente Lula, pelos quais o presidente Lula não foi beneficiado. Além dele não ter cometido crime, não ter nenhuma prova contra ele, vários princípios constitucionais e do direito penal foram violados para que o presidente Lula fosse preso, interditado, proibido de se candidatar, proibido de falar, e chegou o momento de estender a ele o que tem sido acolhido em relação a outros políticos, né? Certo. Nossos internautas estão participando aqui, mandando mensagens, deputado Rui Falcão. A Nina Moisés corrobora o que o senhor tem falado aqui. Precisamos do Lula livre, ele tomará atitudes. A Iralina Manja, Lula livre. Lula e Dilma, os dois melhores presidentes do país, diz a Maria José Fernandes de Aquino. As pessoas não esquecem, né, deputado, dos governos do Lula, da Dilma, nosso né? legado, tudo que foi feito pelo país, que agora, desde o Temer e do golpe de 2016, está sendo desmontado. As pessoas percebem isso, né? Na sua vida material, nos seus desejos, nos seus projetos. O Ciência Sem Fronteiras, que praticamente acabou, Sim. As dificuldades do primeiro emprego, o congelamento dos salários, o desemprego. Tudo isso faz com que mesmo aqueles que na última eleição elegeram Bolsonaro comecem a mudar de opinião. Com certeza. Mas, deputado, nesta semana também o presidente Jair Bolsonaro fez alusão ao golpe militar de 1964, inclusive convocando, né, comemorações
né, ao início da ditadura militar no Brasil em 64. E ontem, aqui na Câmara, o ministro das Relações Exteriores, Eduardo Araújo, em uma comissão, teve a capacidade de dizer que não houve golpe militar em 1964. A que ponto chegamos, né, deputado Rui Falcão? Nós falei aqui do absurdo que é, primeiro, negar a história e, segundo, comemorar uma ditadura. Mas esse ministro é daquela ala de ministros também que acreditam que não há o aquecimento global, que a Terra é plana. Então, eu não sei se realmente as pessoas acreditam nisso, ou se isso faz parte de um marketing para se diferenciar das pessoas comuns. Então, veja, o ministro das Relações Exteriores, ele tem criado uma série de problemas para o próprio governo e tem sido desautorizado na prática. Por exemplo, no encontro do presidente Bolsonaro com o presidente Donald Trump, quem estava ao lado do presidente era o chamado guru Olavo de Carvalho, Steve Bannon, e não sei se é o 01, 02, um dos filhos do presidente, eu nunca consigo gravar a numeração exata, então me perdoe se... Mas é aquele que o acompanha, que quer ser ministro das Relações Exteriores. É o Eduardo, né? É o 02. Pois é, o número eu também vou ficar devendo, deputado. Eu acho que é... Bom, o fato é que ele já foi desautorizado com relação às questões da China, que é o nosso maior parceiro comercial, sim, e ele agride a China. Ele já foi desautorizado com relação à instalação da Embaixada do Brasil em Jerusalém. Então, eu não sei o que vai acontecer com ele, porque o ministro da Educação, que é outro dessa ala, junto com a ministra de Direitos Humanos também, são meio exóticos, né? Esquisitos. Ele ontem estava sendo demitido, porque o Bolsonaro disse que o Ministério da Educação não andava bem. Sim. Depois o próprio presidente desmentiu que ele fosse demitido ontem. Mas todo o noticiário é de que na primeira quinzena de abril talvez ele não sobreviva mais. Sim. Não sei como o Olavo de Carvalho vai se pronunciar se isso acontecer. Já, inclusive, candidatos listados aí na imprensa, um deles é o ex-ministro Mendoncinha, como chamou. Mendoncinha, do DEM, né? DEM de Pernambuco. E um aqui de Brasília. Tem vários candidatos aí. Tem, inclusive, um militar também, que os militares estão cada vez mais ocupando postos no governo. Já são dezenas, né? Postos chaves. Mais de 100. Mais de 100, né? Postos de primeiro e segundo escalão. E diz que tem muito DAS aí ainda disponível, né? Para os militares. Então, são ministros que contrastam com tudo que já teve aqui no Brasil. Nós já tivemos outros ministros das Relações Exteriores que não tinha, por exemplo, a política do ministro Celso Amorim, que instituiu uma diplomacia altiva e ativa, transformou o Brasil num player internacional. Mas mesmo outros ministros, do Fernando Henrique, mesmo aquele que teve que tirar os sapatos para entrar nos Estados Unidos, o ministro Celso Laffer, vergonha, né? Numa coisa que nos envergonhou, mesmo esses tinham uma outra posição e não eram folclóricos, né? Então, aliás, também nessa área da diplomacia internacional, houve um episódio lamentável, que é esse decreto do presidente da República, que dispensa de visto cidadãos e cidadãs americanos, japoneses, canadenses, sem nenhuma reciprocidade. Quer dizer, um brasileiro para entrar nos Estados Unidos tem que passar por uma grande burocracia e os americanos podem entrar aqui à vontade, sob o argumento de que isso vai beneficiar o turismo. Turismo, exatamente. Deputados, nossos internautas começaram a enviar também perguntas, fazendo comentários, e o Paulo Henrique, ele quer saber quando vai ser julgado o recurso do presidente Lula, que é uma pergunta que muitos querem saber também, quando será julgado e quando o Lula estará de novo, né, com o povo brasileiro nas ruas. Tem dois tipos de recursos aí.
caminhando paralelamente. Tem um recurso no Superior Tribunal de Justiça que dizia-se que podia ser julgado essa semana ainda, mas o ministro Félix Fischer disse que pode levar à mesa, ou seja, a qualquer momento pode botar esse recurso para votar. Então eu não sei a data exata. E o Supremo Tribunal Federal deve julgar no dia 10 de abril a questão da presunção de inocência. 10 de abril, né? Dia 10 de abril. 10 de abril. Ou seja, a Constituição Federal reza que ninguém pode ser considerado culpado até sentença condenatória em última instância. Ou seja, a última instância é o Supremo Tribunal Federal. Esse entendimento foi mudado, a Constituição foi reescrita pela maioria do Supremo Tribunal Federal, 6 ministros, e agora parece que isso vai ser reavaliado e eu espero que eles restabeleçam o que está prescrito na Constituição Federal. Ocorre que, se o Superior Tribunal de Justiça confirmar a sentença a que o presidente Lula foi condenado e ratificado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, essa decisão eventual do Supremo Tribunal Federal não beneficiaria mais o presidente Lula. Então, seria importante que o STJ realmente anulasse essa sentença do TRF4 ou reformasse a sentença, excluindo alguns crimes que foram imputados ao presidente Lula. Nesse caso, ele poderia, tendo cumprido 1 ano de pena, ser colocado em liberdade. Né? Embora o pleito nosso, o pleito dele, é pelo reconhecimento da sua inocência. Porque não existe crime. Não cometeu crime, e por não ter crime não há prova. Exato. Perfeito. Mas aqui a nossa internauta Lídia Mesdalani nos ajuda sobre os irmãos Bolsonaro. Flávio 01, Carluxo 02 e o Eduardo 03. Muito obrigado, Lídia, aí pela contribuição, né? Vamos memorizar aqui os números. Tem um 04 e a 05, que é a menina que ele disse que cometeu uma fraquejada, que só tinha filhos homens, e no 5º ele fraquejou dando uma demonstração que é frequente nas declarações dele de machismo, para não falar das declarações anteriores de homofobia, de xenofobia, né? Assim por diante. Aqui a Helena Maria Firmino do Amaral. Rui Falcão, quero saber do Lula. O deputado acabou de comentar, né, sobre o presidente Lula, né, e também o Paulo Oliveira. Bom dia, Rui Falcão. Ainda bem que temos pessoas como você para nos representar. Paulo Oliveira. Estamos juntos, Lula livre. Obrigado aí, Paulo. Obrigado a todos, né, que estão mandando mensagens. Deputado, o senhor toda sexta-feira, se não me engano, às 6 da tarde, às 18 horas, né? Um bate-papo como esse aqui. Como esse, né? Com a diferença que não tem alguém para interagir. Assim, mas eu interajo com aqueles que mandam perguntas, sugestões. Então, toda sexta-feira, das 18 às 18h30, pelo nosso Facebook. Pelo Facebook do deputado Rui Falcão. E também a gente sempre reforça aqui para que você acompanhe o trabalho dos nossos parlamentares pelo Twitter do deputado Rui Falcão, que, aliás, tem uma peça muito bonita lá, que é a letra da música Cálice, né, se referindo ao golpe de 64, né, letra do Gilberto Gil e do Chico, né, Afasta de mim esse cálice, está lá no Twitter do deputado, fazendo alusão, obviamente, contra o absurdo que foi o golpe de 64 e a ditadura militar. Então entra lá, curte, acompanha o trabalho do deputado Rui Falcão pelas redes sociais. Deputado, eu sei que o senhor tem compromisso, né? Em seguida, se o senhor quiser então já fazer suas... Não, quero aqui agradecer mais uma vez. Você sempre instiga a gente a falar de vários assuntos e domina esses assuntos, acompanha na semana. E também quem participa conosco aqui, quem nos assiste, quem envia perguntas, quem nos ajuda, como essa
Internauta aqui que colocou os zeros corretos para nós aqui. Eu vou procurar memorizar para não esquecer mais. Perfeito. Bom dia, boa semana para todos. Então agradecemos mais uma vez a sua audiência nesta quinta pela manhã, diretamente aqui de Brasília. E a nossa programação ao vivo continua. Logo às 11 horas também teremos outro convidado, o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, também estará aqui fazendo sua análise política da semana. Muito obrigado, um bom dia e Lula livre. Lula livre.